Alguma vez na vida você já ouviu falar em poluição sonora marinha? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente não. Mas esse problema não só existe, como causa impactos cada vez maiores na biodiversidade dos oceanos e acontece aqui mesmo, no litoral brasileiro. Eu sou Maurício Ferro, fundador do Correio Sabiá, e vou te mostrar nesta reportagem como esse problema invisível nos mares não pode mais passar despercebido. Eu acredito que existam diversas definições para a poluição sonora. Depende muito da maneira como a pessoa encara isso, que é um problema, né, mundial, globalizado aí. Antigamente era muito chamado de ocean noise, acústica oceanográfica, então a gente tinha vários termos, né, para paisagem acústica submarina como um todo, que a gente vai falar um pouco, e como acústica e para acústica submarina. Mas quando a gente fala de poluição sonora, o que eu tenho visto na pesquisa é tudo que, ou principalmente, na verdade, o que o ser humano faz em relação ao trânsito de navios ou de grandes embarcações, quando fazem os barulhos para exploração sísmica de petróleo. Então, todas essas questões que alteram a dinâmica, que seriam... porque o fundo do oceano ou dos rios, ele é barulhento por si, mas por uma dinâmica dos organismos que ali vivem. Antes de falar poluição sonora, vamos falar de ruído. O que é ruído? Então, geralmente a gente classifica, né, tá no dicionário como ruído ou na parte de engenharia, como aquilo que não interessa pra gente, como aquilo que atrapalha o seu objetivo final. Então, se você está estudando o som de um peixe, tudo que estiver fazendo som em volta é ruído. Então a poluição sonora é o conjunto desses sons ali que estão atrapalhando uma determinada atividade. No caso de animais e humanos, é que estão fazendo mal para a gente. E o que acontece? O número de embarcações, sejam elas embarcações de grande, médio ou pequeno porte, né? Isso produz um ruído. É óbvio, um ruído submarino, com seus motores funcionando, seus hélices, os seus barulhos. E uma pessoa que mergulhe, por exemplo, ela escuta isso bem nítido. Quando você tem um barulho de um humano que ali não vive e causa um barulho a mais, essa poluição que altera a dinâmica, a comunicação e a interação dos táxons que ali vivem, dos aquáticos, essa é a poluição sonora. É o que vem de fora, o que não é esperado numa comunicação, e interrompe e atrapalha a comunicação dos bichos que ali vivem. Então, o que a gente está tentando observar aí através de campanhas de monitoramento aí a médio e longo prazo, né, de sons, de monitoramento de sons marinhos, submarinos, é que algumas espécies podem melhorar o seu condicionamento e outras piorar o seu condicionamento, ou melhorar uma diversidade de espécies, uma maior variedade de espécies em função de algum som, vamos dizer assim, uma música agradável, e piorar no caso de um distúrbio, né, sonoro muito forte. Porque os sons produzidos que não são de origem biológica ou de origem natural, né, eles têm um impacto muito grande. Geralmente eles são produzidos numa intensidade que é muito superior à intensidade dos sons que os organismos produzem, né, do que os sons naturais. Então isso tudo, à medida que esse volume, essa intensidade de som submarino se apresenta, e conforme a hora e os períodos do dia que ela se apresente, a duração, né, desse distúrbio, pode causar sérias influências negativas, seria um impacto altamente negativo para essas populações. O maior deles é o som dos navios, né, dos veículos, dos vetores que a gente tem no mar. Principalmente pelo aumento da quantidade de navios que a gente tem no mundo, dos transportes, né? Hoje a gente tem muitas cargas sendo transportadas, o aumento do transporte marítimo, né? Mas também tem aquela fase ali de crescer de
operação offshore, né, para fazer a parte geológica, né, que cresceu bastante, né, foi um dos primeiros impactos maiores que começaram a estudar. Mas é claro que barco em motor geral cada vez crescendo mais. Se tu for na praia ali agora, você vai ter influência de ruído de navio de uma distância bem longa, né? Então tá ali, um ruído acumulado ali. Mas a gente tem outros ruídos de obra, ruídos de equipamentos que estão no navio, né? Sem ser os que fazem ele andar, outros equipamentos. Então, por exemplo, o ruído de embarcações. Geralmente eles são produzidos em baixa frequência, e essas baixas frequências geralmente são a mesma faixa de frequência de organismos marinhos, como os peixes, por exemplo, né? Então, isso pode causar uma sobreposição de sons, né? Então, isso pode mascarar os sons, que são importantes para a comunicação desses organismos, né? No caso dos peixes, e pode afetar a reprodução dessas espécies, né? A comunicação toda de peixe é com som. Toda a parte social, reprodutiva é com som. Então, qualquer som que atrapalhe isso vai ter problema no ciclo de vida de peixe, né? Dentro do ciclo reprodutivo, estamos falando aí de reprodução, principalmente, que é mais importante, mas outras interações sociais que levam à reprodução, mas mesmo predação. O bicho, para fugir da predação, ele tem tipo de som que ele tem que escutar para fugir, então afeta também toda a parte de predação e forrageamento também de comida. Estou falando de peixe, vai falar de cetáceo, podemos falar de vertebrado, né? Vertebrado também tem alguns problemas, mas principalmente para peixe, afeta o ciclo de vida total do peixe, então tem bastante impacto. E a gente conhece muito pouco. E outros exemplos são os grupos dos cetáceos, né? Golfinhos, baleias, né? Que também são impactados por outras atividades, como por exemplo a atividade de prospecção sísmica, né? Em regiões mais oceânicas. Eles também são impactados por esses sons, né? Nesse caso são outras frequências, né? Mas são impactados, e esses efeitos variam desde perda de audição temporária ou permanente, ou até injúrias, podendo levar até mesmo à morte, né, desses organismos. Entendeu? Então tudo varia de acordo com os 3 pontos aí que a gente chama de paisagem acústica hoje em dia. Isso são a biofonia, que é a parte biológica, a geofonia, que é a parte ambiental e geográfica, né, que seriam as ondas, o barulho do vento, coisas desse tipo, né, por exemplo, em um local de geleiras, né, a quebra de uma geleira, o esfacelamento de um iceberg, são ruídos altamente importantes. E a antropofonia, que pega exatamente toda essa parte de perfuração e prospecção de petróleo, essas grandes embarcações, trânsito de embarcações, volume dessas embarcações, entendeu? E por onde elas passam, o ruído se propaga, né, rapidamente, em longas distâncias no ambiente marinho. Cara, a gente mergulhou aqui semana passada, a gente viu uma coisa que nunca tinha visto, um bebê cavalo marinho, velho. Então esse aqui é um ambiente que tem... A gente mergulhou aqui também, viu raia borboleta semana passada, é um ambiente que costuma ter muita vida marinha por conta dessa área de proteção que está logo ali do lado. Animais que têm essa proteção, eles migram para cá. Uma das águas mais cristalinas do Brasil, se não for a mais cristalina de todas, fica em Arraial do Cabo, que chega a ser até conhecido como Caribe brasileiro. E eu fui para lá representando a reportagem do Correio Sabiá, nessa parceria com o Earth Journalism Network, para fazer mergulhos de cilindro, até com uma câmera GoPro, e entrevistar os pesquisadores, vendo bem de perto quais são esses peixes que eles estudam. E aqui em Arraial do Cabo a gente sofre um pouquinho com o impacto sonoro, falando em alguns pontos, por exemplo, logo embaixo daquelas casinhas gregas lá, tem um ponto de mergulho chamado Enseada do Gato ou Saco do Gato. E lá é rota de travessia, aqui a gente vê algumas embarcações, lá dá para ver uma escuna passando. E próximo desse ponto de mergulho passam sempre muitas embarcações, porque é o passeio de barco que passa por ali. E por conta desse fluxo de embarcações, o ruído embaixo d'água, o som dos motores é muito frequente. A gente opta por não fazer esse ponto de mergulho, não pela falta de vida marinha, porque é bem abundante lá, mas porque realmente o som do barco acaba sendo muito constante e incomoda a gente mergulhadores. Isso me faz pensar um pouco de que a vida marinha também acaba se sentindo incomodada por esse mesmo fator.
Dentro da reserva, nós estamos mergulhando numa atividade, né, de mergulho dentro de uma reserva extrativista, né, onde o povo local, né, pode pescar dentro das autorizações dentro da reserva e os mergulhos também. Só que existe um plano de manejo que a gente trabalha dentro de vários pontos de mergulho onde podem ficar poucas embarcações. Exemplo, nós estamos mergulhando numa enseada do Cardeiro. Hoje só poderia ficar 3 embarcações aqui, justamente para minimizar um pouco não só o impacto sonoro, como também a quantidade de mergulhadores dentro desse local, né? Assim ajuda a preservar mais a vida marinha dentro desse local onde eu estou mergulhando. Entendeu? Então você vê aqui aquilo que eu te falei. Olha o espectrograma dela aqui, o oscilograma dela em cima. A bexiga natatória é a estrutura, a principal estrutura responsável pela produção de som. A bexiga natatória é o órgão hidrostático do peixe, né? Ele infla ou esvazia conforme a necessidade do peixe se posicionar em uma determinada profundidade. Então aí diminui a densidade, o peixe boia. Aumenta a densidade, né? Com menos ar, o peixe vai para o fundo. É uma espécie que vocaliza muito. E nós temos essa espécie na nossa região. Pode ser que não seja exatamente a mesma espécie, mas é o mesmo gênero, pelo menos. Tá? E a bexiga, para você ter uma ideia desse peixe, que é responsável por grande parte dos ruídos, dos sons, dos sinais emitidos por essa espécie e por outras espécies de peixe. Essa aqui, por exemplo, é de uma curvina. Ela já tem um outro formato. Então, conforme ela infla ou ela esvazia, como se fosse um papo daqueles de festa de criança, produz um determinado tipo, uma determinada frequência de som, de sinal. Então você consegue, através dessas gravações, que podem ser no campo ou em laboratório, ter as diferentes espécies, individualizadas. Aí provavelmente a gente vai gravar aqui. Um desses tanques aqui, entendeu? Aqui tá cheio de coral no momento. Mas a gente vai botar os peixes em algum desses maiores aqui. Vai fazer a gravação aqui. Esse é o som ambiente. Esses estalos são estalos, né, dos invertebrados que estão ali no costão. Então nesse arquivo aqui não tem uma fonte tão representativa que sobressaia aos estalos nesse momento. Mas isso a gente faz uma amostragem ao longo do dia, né? E aí a gente consegue saber em que momentos tem essas fontes mais representativas, né? Barco, peixe, que a gente chama de fontes mais transitórias e que vão sobressair a esse som de... parece uma fritura, né? Som dos invertebrados. Até hoje, os principais estudos sobre a acústica marinha focavam em cetáceos. Calma, não precisa estranhar, são baleias e golfinhos, por exemplo. Só que agora, cada vez mais, novas pesquisas observam peixes e invertebrados. E foi exatamente essa a inovação do estudo conduzido pela Alexia Lessa, em Arraial do Cabo. Ela observou bem de perto o impacto da poluição sonora numa espécie popularmente conhecida como donzelinha. Então acho que o trabalho da Alexia ele é interessante porque ele mostra de fato como a poluição sonora pode afetar peixes e peixes recifais ali. É uma comunidade bem restrita ali, próximo a um costão rochoso, né? A gente fez uma pesquisa que a gente chama
in situ, né? Uma pesquisa no campo. A gente foi lá no costão e simplesmente filmou o comportamento desses indivíduos durante esses tratamentos. Então o que a gente fez? A gente colocou o som para poder testar, né, para poder ver esse efeito do som, e a gente monitorou esse comportamento com câmeras GoPros, né? A gente coloca a câmera bem na frente assim, do território dele, da donzelinha, e deixa a câmera gravando lá, e depois a gente recolhe todo o equipamento e em laboratório que a gente consegue contabilizar, ver o que aconteceu. E aí o que a gente viu foi que o ruído dos barcos, né, ele afeta dois principais comportamentos, que é o comportamento alimentar e o comportamento de refúgio. Então a gente viu que os indivíduos, quando eles eram submetidos ao som, eles se recluíam, né, eles se refugiavam mais, passavam mais tempo se refugiando nas toquinhas e, consequentemente, diminuíam essa atividade de alimentação. Um outro comportamento que a gente avaliou foi justamente o comportamento de agressividade, que a gente chama de comportamento agonístico, né? Que eles literalmente batem nos outros peixes para poder afugentar eles do seu território, e a gente conseguiu ver justamente uma interferência nesse comportamento, né? Eles por passarem mais tempo se escondendo, eles deixam de defender o território, de defender o ninho e também de se alimentar. Uma das coisas mais relevantes dessa pesquisa que a Alexia conduziu é mostrar como que os ruídos antropogênicos, que são os ruídos causados por nós, seres humanos, representam uma ameaça constante para os ecossistemas marinhos. E isso acontece porque os organismos marinhos, os bichinhos que moram debaixo da água, usam o som em diversas atividades do seu ciclo de vida. Então, o aumento do tráfego marítimo acaba tendo efeitos significativos na dinâmica e também na resiliência desses sistemas naturais. Então, eu acho que a gente precisa fazer duas coisas assim primordiais, né? Primeiro é estudar como, de fato, essas espécies estão sendo impactadas. A gente precisa aprender, né, entender quais são os níveis de tolerância das espécies, né, as frequências, conhecer um pouco mais como é essa interação do som com essas espécies, né? E depois que a gente entende essa interação a partir de pesquisas, de estudos, a gente precisa regular isso de certa forma. A gente precisa ter legislações para minimizar e mitigar os impactos desses sons, né? Acho que no Brasil, obviamente aqui na região que a gente está, a gente não tem uma regulação bem definida para isso, né? A gente tem regulações bem definidas para atividades offshore, mas para atividades de turismo náutico, por exemplo, a gente não tem.